Bom dia, meus queridos amigos do YouTube. Voltamos novamente com mais um vídeo referente ao crime oculto e o impacto do stalking sobre as vítimas. E nós estamos falando de vítimas que são TIs. TI significa Target Individual, perseguição eletrônica e o crime oculto. Um dos crimes ocultos dos quais nós falamos é o crime de esquizofrenia que vem acontecendo no Brasil e no mundo inteiro, onde, através de um equipamento, ou seja, através de um esquema de ligações no corpo, que funciona através da medicina moderna, causa, ou seja, dá impressão de causar esquizofrenia nas pessoas, levando-as então ao hospital psiquiátrico e deixando-os, ou seja, recebendo então dessa forma fraudulenta um status de esquizofrênico. Então, esse esquema que está acontecendo no Brasil e fora no Brasil podem acontecer várias fraudes. Uma delas é esquentar uma pessoa com esquizofrenia e tirar dinheiro de forma ilegal e fraudulenta, né, porque é uma fraude que está acontecendo no país. E outra forma é talvez até uma documentação, né, fraudulenta também de dizer que essa pessoa está morta e retirar dinheiro do INSS. Então, o que nós queremos dizer é que esses mortos fraudulentos que existem no INSS e os esquizofrênicos fraudulentos que também estão lá podem estar acontecendo e está realmente, porque eu estou provando, podem estar sendo acontecendo, na verdade, também um crime fiscal, porque com a documentação fraudulenta é o poder de retirar dinheiro dos outros através de um esquema que está acontecendo de corrupção ativa e passiva, tá? Então, esse é o crime oculto, mas o crime oculto que eu estou colocando para vocês, na verdade, é não só o dos implantes, existem crime de esquizofrenia com implante e sem implante, mas também o crime oculto que está dentro dos hospitais. O crime se baseia de uma forma muito simples. A área administrativa, ao entregar exames de imagens e laudos para as pessoas, esses exames de imagem são entregues apenas 2 ou 3 folhas, quando, no entanto, o volume de imagens que é feito em ressonância e tomografia são geradas, geralmente uma média de 1.500 a 3.000 imagens. E aí que acontece o crime oculto. Essas imagens não vêm ao dono do prontuário, que é o paciente. E prontuário, o que que é? É toda a parte descritiva do exame e do paciente que está no hospital, é essa parte descritiva, mas também contendo as imagens de exame, tá? Ou seja, exames como ressonância, tomografia, radiografia e etc. Essas imagens fazem parte do prontuário conforme lei. Essas imagens, quem tem direito total a elas é o paciente e fica sob guarda da entidade que gerou as imagens, e essa guarda desse material, pela lei, deve ficar 20 anos lá. E se ela estiver digitalizada, aparentemente é muito mais. Então, o que eu posso dizer para vocês é que os exames de imagem que eu fiz, eles foram feitos em baixa resolução e por ele não ser nítido, ele está causando um erro de negligência, que também é crime em hospitais. Porque a pessoa que faz o exame e a pessoa que dá o laudo do exame de imagem, ambas que participam desse exame, elas são preparadas para isso, são treinadas. E por isso, com o seu saber de conhecimento, elas cometem diretamente um ato pessoal juridicamente e um ato de negligência, porque ela sabe o que está fazendo, tá? Então, os exames de imagem mostram anomalias ao corpo humano e
o laudo não diz a respeito. E a pessoa que fez o exame de imagem não apontou os objetos que são estranhos à natureza humana. Perfeito? Se há algo ali que não é orgânico, como um fio, como algum outro objeto metálico ou etc., algo que não é da anatomia humana, ele deve ser obrigatoriamente assinalado pelo médico, que então a pessoa que vai fazer o laudo vai verificar realmente isto aqui não pertence a algo humano. Se ele não identificar o nome do objeto, no mínimo, ele deve colocar como objeto estranho à anatomia humana. É o mínimo que ele tem que fazer. Mas o que eu trago para vocês hoje é um dos exames que me foi entregue pelo hospital, pela clínica CRD de Goiânia, em Goiás, onde eu fiz lá uma tomografia, uma ressonância, né? E aconteceu a mesma coisa que aconteceu em todos os hospitais de Porto Alegre. O laudo não mostrou, não disse o que existia no exame, e o exame de imagem, quem fez o exame de imagem, não mostrou as anomalias. Portanto, isso aqui é mais um trecho que eu tenho para passar para vocês, de imagens mostrando anomalias ao corpo humano. Então, eu não vou ficar aqui falando muita coisa, né? Eu vou deixar vocês com o exame de imagem e eu vou processar ele devagarinho para vocês terem ideia do que acontece com implantes que existem no meu corpo. E aí, quem tem que dar conta disso é o CRD Goiânia, porque isso foi extraído por usuário e login do CRD Goiânia, Clínica de Goiás, Goiânia. Fica com vocês os exames. Eu vou passar agora, vou ficar rodando, vou manipular essas imagens que foram entregues pelo hospital. Então, isso é minha cabeça. Então, é um exame de crânio. E aqui existe na lateral direita, vocês estão vendo toda a configuração da manipulação dos exames com um programa chamado WESIS, que está lá em cima, ó. Tá lá em, opa, aqui. Está lá em cima o exame, ó. O programa na versão 4.5.1 e nesse lado direito que a gente está vendo aqui, ó, nesse lado aqui desse lado a gente está vendo a manipulação da imagem, ou seja, é um programa usado muito comumente por médicos, hospitais e inclusive para os pacientes que sabem manipular. Eu sei fazer basicamente, mas eu consigo lhe mostrar esses detalhes aqui. Portanto, chega de mais informações. Por último, naquele lado lá, ó, ali, na verdade, ó, lá no canto, lá, ó, lá naquele canto nós temos os cortes e o volume de imagens que foi feito por cortes. Então, aquele volume de imagens ali, é bem possível que isso aí tenha sido feito de forma incorreta, aquele volume de imagens lá, ó. Aqueles cortes, há a possibilidade de que eles deveriam ter sido muito maior. E existe um corte na diagonal que a princípio não foi feito e deveria estar aqui. Tá certo? Depois eu falo dos cortes que deveriam existir. Tá? Vamos à manipulação da imagem. Eu vou tirar daqui a imagem do meu, somente a minha imagem, para vocês verem a manipulação do rotacionamento dessa imagem, essa imagem de crânio. Eu vou rotacionar ela para vocês verem com detalhes. Então vamos lá. Então isso é na minha cabeça, esse é meu crânio. E agora vamos passar para vocês fazer um rotacionamento dessa imagem. Aqui nesse botão, ó, vejam ali no lado direito da tela de quem olha para a tela, né? Nós temos aqui o botão de rotacionar. Eu vou vir bem devagarinho com vocês aqui, então, puxando essas imagens. Ó, vocês podem procurar qualquer médico para dizer se isso realmente pertence à anatomia humana e alguns objetos que existem aí eu posso provar por equipamentos industriais. Um equipamento industrial chamado Bosch Detect 200 mostra inclusive se existe em alguma parte desses objetos, existe metal ou não. Obviamente que se vocês já assistiram os outros vídeos que eu coloquei lá, vocês vão poder ver algumas coisas nos olhos e nos ouvidos, né? Assim como
também viram nos dentes. Na parte da dentição existem objetos. Eu estou passando isso devagarinho para que vocês, ou médicos que assistirem isso aqui, terem noção do que está acontecendo. Aquela parte dentro do olho, ela já foi visualizada. Tá vendo? Tá vendo que existem umas manchas praticamente cinzas aqui, são objetos dentro do olho, né? Porque aqui eu estou usando transparência e a minha transparência está ali somente em 6,97% de transparência. Então a pele, pode notar que isso, o que as pessoas sentem na pele é justamente o que está aparecendo ali nessa imagem, ó, tá? Então existe algo na pele e aí exatamente esses objetos que estão aí é que os médicos não querem explicar, tá? Não há intenção de explicar, porque os hospitais estão corrompidos e eu posso provar por A mais B, porque o último atendimento que me foi feito foi no CID Limitada há uma semana atrás, com um perito, e ele sequer reconheceu o que tem dentro do meu, das minhas fossas nasais. Vejam bem, vocês podem, inclusive, vou dar uma dica para vocês com relação à dúvida se isso aqui é uma montagem ou não. Procurem na anatomia humana, em sites americanos ou sites europeus, outros sites que tenham vídeos de anatomia, ou então vídeos verdadeiros fazendo cortes de anatomia, porque existem cortes feitos em vídeos gravados de anatomia, fazendo corte no ser humano, fazendo corte no cérebro, vídeos diretos, né? Vejam e percebam que ali nas imagens por fotos ou por vídeos que vocês assistiram na net, que há coisas aí que não pertencem à anatomia humana. Eu estou detalhando agora na lateral, vocês estão vendo então aquela parte no meio da testa ali, né, que fica bem visível. O que a gente pode notar nessa imagem aí é que, tá, nós temos algo aí que parece uma fiação, né? Se parece uma fiação toda a cabeça. Então eu vou vindo puxando. Na pele aqui, essa parte de transparência, agora vocês começam a ver o meu nariz e a boca. Então aquilo ali são detalhes que depois em foto eu também vou mostrar para poder mostrar para vocês o que está na pele por foto. Simplesmente fazendo a manipulação do diafragma da máquina. O diafragma diz da quantidade de luz que o diafragma vai pegar para fazer a imagem de foto e alguns outros ajustes de sensibilidade que qualquer máquina fotográfica ou máquina fotográfica de celular ou máquina fotográfica profissional faz. Além de poder usar filtros também para detalhar as imagens e o que está sendo visualizado, por causa inclusive de reflexos, né? Então se usa às vezes um filtro para isso. Depois será mostrado também por fotos. Se qualquer amigo de vocês, agora vem uma observação, se qualquer amigo de vocês, que seja médico, cirurgião, ou seja médico, seja da medicina, né, constatar essas imagens que eu colocando, pode me procurar, que eu provo por A mais B. Né? Além disso, eu estou para fazer uma junta médica e uma junta familiar para provar os objetos que eu tenho aí. Veja bem, ó. Vocês podem ver que no queixo existe uma parte branca. Aquilo, na verdade, aquela parte branca está escondendo o que está por baixo disso. E vocês olhem na testa agora, que existe agora uma coloração. Então, na verdade, a pele tem o seguinte. A parte da pele existe uma camada que parece uma malha. Então, depois os componentes eu vou dizer o que que é para vocês. Veja lá, aquilo não é uma pele comum. Essa parte branca, na verdade, ela foi usada uma camada para esconder o que está embaixo dela. E através da medicina, isso aqui é uma ressonância, uma tomografia, existe esse ajuste de foco. E no lado direito da tela de vocês, vocês estão vendo todos os ajustes que eu fiz com relação à imagem. Eu até vou puxar um pouquinho para cima, vou botar a parte de rotacionar um pouquinho para baixo, para vocês verem os níveis ali, ó. Ali nós temos níveis de janela
que são utilizados, janelamento e renderização da imagem. Nós temos outras pré-definições que podem ser feitas, mas o mais importante está aqui, para chegar a essa imagem que a gente está vendo, eu usei essa parte aqui, ó, do transparente skin, ou seja, pele transparente, né? Skin é pele. Tá? O volume de renderização é composite, o axial dele está aqui, ó, está em 25,20 e a opacidade está em 6,97. Então, qualquer outro exame que eu fizer dentro desses parâmetros vai me dar uma imagem parecida com essa. Pode ser de homem ou pode ser de mulher. Tá? Mas vamos novamente a rotacionamento, que eu quero terminar esse vídeo rotacionando toda a parte da cabeça para vocês e depois deixo para vocês fazerem a análise que quiser. Algumas pessoas já se identificaram com alguns vídeos que eu tenho, né? Existem formas de provar que você tem um implante no corpo ou na pele, tá? Inclusive aparelhos que mostram isso, tá? E tudo que eu tenho na cabeça, tudo indica de forma óbvia que os implantes estão aí. E depois para mais a possibilidade aqui de, né? O implante já está detectado, já está sendo mostrado aí. Quem tem que dar, né, informação a respeito do Hospital CRD Goiânia. Tá o exame que eles me forneceram. E esse equipamento, esse programa de imagem, está me mostrando isso. Ó, quando a gente vai rotacionando, veja bem que a porção do nariz, a porção da pele que está em uma certa transparência para vocês, tem alguma coisa, como se uma pele tivesse né, sei lá, né, na camada, mas a pele que geralmente é lisa, né, gente? Mas fica aí, vou rotacionando para vocês. Veja que de lateral agora nós temos algo estranho no pescoço, né? E aquilo ali é a coluna. Aparentemente é a minha coluna. Bom, aí começa, aí piora a situação.
Vocês estão vendo um objeto que está com transparência dentro da garganta? O que está passando por dentro dela? Consegue ver a parte da garganta? Vou botar o mouse para vocês verem a parte que está transparente. Aqui, ó. Ó, essa é a garganta. Isso aqui aparentemente é minha coluna, onde está o mouse. Essa é a coluna. Do lado aqui existe uma parte com transparência aqui, ó. Nessa parte aqui. Mas o que vocês não estão notando são detalhes que acompanham a anatomia do corpo que estão aqui, ó. São fiações, ó. Ó, e vai lá no ouvido. Tá? E lá do ouvido se espalha para cima da cabeça. E aqui se espalha para a nuca, ou seja, onde deveria ser o cerebelo. Tá? Então aqui quando eu virar a cabeça toda, vocês vão ver se isso aqui, quem tem que dar resposta a isso. Se sou eu ou a clínica que gerou essas imagens. Ou seja, vocês devem estar se perguntando, isso é verdade ou não? Bom, com o volume de TIs que estão aumentando no Brasil e no mundo, será que é verdade ou não? Isso eu posso dizer com certeza para vocês. No meu ouvido eu posso esgaçar ele para mostrar o que tem, e o nariz eu posso abrir também para mostrar o que tem. E o que eu quero dizer com isso para vocês é que eu estou para marcar numa agenda para mostrar para todos vocês, filmar o objeto que eu posso abrir o nariz para mostrar. Essa é a parte de trás da cabeça que está chegando, aquilo lá é o ouvido, a orelha, na verdade, né? Estou rotacionando de forma a mostrar, então, isso tudo está transparente, é óbvio que vocês não vão ver o cérebro, né? Que eu botei transparência de forma a verificar alguns objetos conforme essa tela na lado direito, né? Então, o que a gente vê aí é um emaranhado de coisas, essa parte colorida, quem deve a respeito dizer isso justamente seria o perito que faz o laudo e principalmente o médico que gerou as imagens. Mas se vocês verem isso em anatomia humana, duvido, né? Corta a cabeça se alguém disser que isso existe na anatomia humana. Olha só, parece que existe fiação justamente onde é a coluna. Eu vou dar uma ajeitada aqui mais para nós, para a gente dar uma ajeitadinha aqui, ó. Aquilo ali é a coluna e tal, vou tirar um pouquinho do zoom, só para vocês verem a manipulação da imagem. Aqui faz zoom, eu vou diminuir o zoom para a gente visualizar melhor, né? Aí vamos voltar a rotacionar. Cuidem também nos detalhes das orelhas, o que está próximo das orelhas, tá, gente? E é aí que tá a merda da esquizofrenia. Ó, e aquela parte vou colocar o mouse, essa parte aqui é pele, ó. Eu deixei a pele transparente, essa parte que tem essa camada aqui, ó, que parece que tem areia, tá? Parece que existe areia na pele, uma coisa bem esquisita, né? Depois eu falo sobre isso, mas é algo que está embaixo da pele. E esse aqui deveria ser minha coluna ou algo que está junto da coluna, né? Parece uma fiação, né? As cores geralmente dizem o que é, e o médico deveria dizer. E não foi dito. Aí eu te pergunto para vocês, deixar uma pergunta de tema de casa. Será que eu consegui fazer isso com renderização de software? Será que eu com CorelDRAW consegui fazer a manipulação disso aqui? Ah, porque é muito interessante. Quem me entregou o usuário e senha para pegar essas imagens foi o CRD Goiânia. Depois, nas imagens do Mãe de Deus, o Mãe de Deus me forneceu um DVD. Aliás, foram dois DVDs o Mãe de Deus forneceu. E o hospital, o Mãe de Deus é em Porto Alegre, tá, gente? E o hospital Moinhos de Vento me entregou também o DVD. Então, as imagens que foram colocadas no site, eu não sei, não lembro se eu coloquei do Moinhos de Vento, mas as imagens que eu estou manipulando com esse programa profissional, né, de imagens foram fornecidas pelos hospitais, assim como o CRD. Essa imagem é do CRD Goiânia, como vocês estão vendo. Olha lá os dentes lá dentro, ó. Por causa da transparência eu consigo ver isso. Ó. Então eu estou girando a cabeça
para que vocês vejam essas coisas. E vejam, ó, vejam bem, ó, prestem atenção na parte do crânio e do pescoço, ó, como tem fiação. Cara, será que CorelDRAW... Primeiro, quanto tempo levaria para fazer criar tudo isso num CorelDRAW? Vamos fazer de manipulação de imagem. Vamos falar de manipulação de imagem, né? Pensa, quanto tempo levaria para fazer essa montagem aí? E segundo, eu puxo imagem, tiro imagem, mexo no contraste, cada vez mais coisas aparecem. Me diz, olha, riqueza de detalhes. Quanto tempo poderia, se eu estou manipulando imagens, porque deve ser a dúvida de vocês, né? O Pedro Felipe Couto está manipulando imagens, né? Então, quanto tempo, é uma pergunta básica, quanto tempo levaria? E segundo, eu conseguiria, né, montar isso de que forma, em quanto tempo, não é mesmo? Ó, vou voltar um pouquinho, depois eu retenciono de novo, ó. Olha essa imagem bem do centro ali, ó, aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Parece que tudo vem aqui para o centro aqui, ó. Para essa parte aqui, isso aqui é a nuca, tá? Estou vendo a parte de trás da minha cabeça. Parece que tudo vem para o centro, para esse centro aqui, ó. Tá? Parece que vem para esse objeto aqui, que em outras imagens já foi mostrado também. Então vamos lá. Ó, como aquela parte de trás da nuca se mostra bem direitinho ali, ó. Ó, olha como o objeto agora toma formato direitinho ali, ó. Ó, e a parte da garganta aqui, ó, como sobe alguma coisa pela garganta, ó. Tá vendo? Ó, o queixo, parece que tem fiação no queixo, tá vendo? Ó, por cima dos dentes, ó. Ó, vem pelo queixo e vai lá pro ouvido, ó. Vai lá pro ouvido. Tá entendido? Isso aqui não é o osso, gente, ó. Isso aqui não é osso, isso aqui tá por cima dos dentes. Se a gente abrir a boca, tá por cima dos dentes essa porra aqui. Desculpa o termo, tá? É dessa forma que tem que ser tratada. Nós temos milhares de pessoas esperando por uma solução no país, tá? Se eu arrebentar com o meu nariz, eu já mostro que tem. Então, eu estou cansado de sofrer tortura eletrônica. Eu vou mandar bala nisso aqui. Vou ampliar um pouquinho mais, tá? Então, é exatamente isso que vocês estão ouvindo, gente. É tortura eletrônica, cyberstalking, tá? Estão usando parte da medicina, tecnologia da medicina moderna para causar tortura nas pessoas, tá? E tortura, na lei, é um crime militar. Tá? E mais uma vez eu digo que se não há implante na cabeça da pessoa, então é um equipamento chamado L-RAD, que depois, junto com meu irmão, se meu irmão me ajudar, ou eu sozinho vou fazer, eu vou montar um equipamento L-RAD para jogar uma frequência na cabeça de uma pessoa também. E vou fazer demonstração. Obviamente que isso tem que ser demonstrado de uma forma específica para dar veracidade jurídica, que é aí disso que nós precisamos. Precisamos mostrar ao Estado que é possível jogar voz na cabeça das pessoas através de um equipamento. E os militares estão aí, bota na internet, os militares têm, a Polícia Federal acho que deve ter, e os aeroportos também para afastar animais que estão na pista. O LRAD é um equipamento que joga uma onda sonora na direção da pessoa, ou da cabeça da pessoa, fazendo com que ela se afaste. Esse é o objetivo, na verdade. Então, existem, o que eu quero dizer para vocês, que LRAD, ou seja, voz na cabeça, existem com uma certa função militar e de outros órgãos, porém, está sendo usada para o crime. Então, os próximos passos que eu tenho que passar para vocês é que se esse mecanismo aqui da minha cabeça está ligado a alguma coisa, tem que ter energia, obviamente, para isso funcionar. Uma,
Se tem energia, isso está causando calor no meu corpo. Se está causando um calor excessivo ao corpo humano, que pode ser medido, a carga máxima de energia que um corpo tem, eu posso mostrar isso de uma forma básica com uma câmera termográfica. O que ela faz? Ela mostra o calor que é gerado pelo corpo, ou algo que está gerando calor no corpo, né? E a foto ainda mostra onde estão os pontos mais fortes de calor no corpo. Isso é um método. Se isso aqui é uma espécie de hackeamento da neurociência, se meus dados neurais estão sendo hackeados, isso só pode ser feito através da ampliação dos raios gamas. Então, raio beta, gama, teta são frequências ionizantes que causam mal ao organismo. Se isso está ampliado, então um equipamento industrial chamado contador Geiger vai poder medir os índices de radiação que estão no meu corpo, que devem estar altíssimos, tá? Eu não sei se é a medicina, em conjunto com mais alguém que está fazendo isso nos hospitais em conjunto, né? Ou a igreja, os hospitais, quem está exatamente, mas está quase sendo. Porque os hospitais já estão certo. Eles estão escondendo o que está no corpo, né? Então já há uma participação aí. Pronto, eu terminei de girar toda a cabeça para vocês. E aí são as imagens de objetos que vocês sozinhos e detalhadamente podem ver. Tá? Vou colocar aqui mais algumas informações. Então, isso é um exemplo de manipulação de exames de imagens, né? E dizer para vocês também que os hospitais acobertam exames de imagem. Por que isso, Pedro? Por simples, porque eles entregam 3 folhinhas somente ou 4 para vocês com os exames que vocês fazem. Esse exame de ressonância, o exame de tomografia que foi feito, ele tem 3.000 imagens. E aí te pergunto, por que essas imagens não são entregues pós-exame? O que é de obrigação? Mas eu respondo, para esconder essas coisas aí. É para isso que eles não entregam, porque eles escondem isso aí. Com as imagens de posse deles, isso não aparece. Eu não tenho conhecimento ilibado em medicina, eu não sou perito, mas para saber o que não pertence à anatomia humana, basta olhar essa monte de M aí e buscar em sites de anatomia humana. Depois eu vou dar um exemplo do meu pênis, exame do meu pênis, exame do meu olho, que eu acho que até já está na internet, porque eu já fiz alguns vídeos aí, né? Mas, por enquanto, fica o meu abraço para vocês. Tomem as suas decisões. É possível mostrar o que está nisso aí. E para falar do último equipamento para saber se essa coisa aí tem material, tem fiação, o equipamento da Bosch, modelo Bosch Detect 200, e como ele é um equipamento industrial, ele tem a capacidade de analisar se existe alguma coisa metálica, não metálica e outros materiais industriais no teu corpo. E ele não erra, tá? E se alguém disser que ele erra, um engenheiro pode dar um aval de que o equipamento funciona para detectar certos objetos de natureza industrial no teu corpo. Tá bem? Então eu citei para vocês 3 ou 4 equipamentos que podem detectar se existem anomalias com relação à anatomia humana. Um grande abraço para vocês. Meu nome é Pedro Felipe Couto. Eu sou técnico em telecomunicações e sistemas de segurança. Eu sou TI, Target Individual, e estou provando para vocês o crime oculto. Boa tarde e um bom final de semana a todos.